Olá, amigos e amigas do nosso podcast Pode Te Inspirar, com histórias que irão aquecer o seu coração, com histórias de motivação nesse nosso espaço maravilhoso de fé, de motivação, com histórias que irão fazer você rir e chorar. Eu sou a Andressa Mello. E eu sou a Lilian Prevelato. E juntas estamos aqui no nosso espaço. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês. Nós estamos entrando no mês de maio, um mês específico para as mulheres, Dia das Mães, né? Um mês marcado pelas mães. E nós vamos seguir uma sequência de toda quarta-feira. Nós iremos apresentar um episódio diferente, com convidados diferentes, explicando sobre tipos de maternidade. Então, nossos convidados serão muito especiais e terão temas relacionados ao mês das mães. É isso, Lilian? É isso mesmo. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais um dia, assistindo mais uma vez, nos ouvindo, enfim. É um prazer ter você aqui disponibilizando o seu tempo para cuidar da gente, olhar para a gente e se inspirar. Quando você fala em maternidade, normalmente a gente já pensa em mães, né? Sim. Mas existem muitos tipos de maternidade. Existem vários tipos de exercer a maternidade. E aqui, como a Andressa falou, a gente vai discutir durante 4 semanas alguns tipos de maternidade que talvez vocês nunca refletiram. E hoje, especificamente, a gente tem a honra de receber aqui uma pessoa que é formada há 20 anos em direito. E o legal, cortando a Lilian, porque o legal, quando a gente fala em mãe, a gente pensa que o primeiro convidado vai ser mulher. E não vai ser. Não. Exatamente assim que a gente gosta de inovar. Quando a gente fala em maternidade, a gente sempre pensa naquelas mães acolhedoras, que cheias de carinho, cheias de cuidados, de preocupação, que é o que as propagandas fazem, né? Sim. A parte comercial sempre foca nisso. E aí, a gente conversando, falou, não, a gente tem que ter, como vocês já sabem, pessoas que nos inspiram. E pensando em pessoas que nos inspiram, a gente tem hoje a honra de ter como convidado um homem que é formado em Direito há mais de 20 anos. Ele não se contentou só com o direito, ele fez filosofia. E ele atua na parte da Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo há 18 anos. Olha que legal. Fora isso, ele é pai, ele faz um monte de trabalho voluntário pela cidade que ele acolheu, porque não é a cidade dele de nascimento, é a cidade do coração. Ele é um esposo dedicado, ele é super cuidadoso com os amigos. Então, assim, é uma honra ter hoje o doutor Kleber Defina aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado a todos que nos assistem, nos ouvem. Isso aí. E podem ter certeza que a honra e a alegria é toda minha. Obrigada. Ó, prestem muita atenção que o tema de hoje é um tema delicado, porém extremamente importante da gente tratar. Eu quero que o Dr. Kleber se apresente para vocês conhecerem mais sobre ele, mais sobre o trabalho que ele faz, porque muita gente fica só achando coisas, né? Então, a gente está aqui com essa função também, né, Andressa? É isso aí. De trazer a informação para vocês, não só as histórias inspiradoras, como um conhecimento a mais. Porque Google, todo mundo pode ir lá digitar o Google, mas ouvir de uma pessoa que trabalha tanto tempo. O que chamou a atenção do Dr. Kleber na gente é porque ele cuida tanto na vida pessoal, profissional quanto na pessoal, né? Sim. Então, ele não é só o promotor no trabalho, ele é o promotor também fazendo ações na vida pessoal. Exatamente. Então, isso que é inspirador. E daí, falando sobre esse tema delicado, a gente pediu para ele vir, né? Fizemos esse convite de coração e ele prontamente atendeu para a gente falar sobre a negligência materna, que é o oposto do que o comercial sempre trata. O comercial sempre trata o carinho, o aconchego. E, infelizmente, hoje não é assim, né? O que a gente vai tratar, esse assunto de hoje, não é esse, é a negligência. Então, a negligência ela se dá de muitas formas. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas ela se dá de muitas formas. E aí, um dos casos, uma das consequências, vamos dizer assim, é a adoção. Então, hoje, a gente vai conversar com ele sobre isso. E eu tenho certeza que vão chover comentários, porque pediram para a gente temas como esse. E agora a gente quer saber de você. Conta um pouquinho da sua história para a gente, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Conto sim, com prazer. Então, eu sou casado com a Lara. Nós temos um filho chamado Rafael.
eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto, venho de uma família simples, humilde, lutadora, como a maioria dos brasileiros. E chegamos na cidade de Matão em 2012 e estamos aqui, então, há 12 anos, né? E nós somos cristãos e quando nós chegamos, nós viemos a trabalho, eu vim a trabalho, a Lara também trabalha, e aí a gente começou também um estudo bíblico em casa, que deu origem à Igreja Metodista aqui na cidade de Matão, onde hoje eu também atuo como voluntário, exercendo as funções de pastor. Que ótimo. Que ótimo. Isso é uma honra. A honra é minha. E aí, Dr. Kleber, o que mais que as pessoas podem conhecer de você? O que mais? Olha, o que quiserem, mas eu atuo na Promotoria de Justiça aqui, né? Como já foi comentado, uma das áreas que a gente lida diariamente é a infância e juventude. Outra área é o júri, consumidor, fundações, pessoas com deficiência, né? Das quais o autismo é incluído. Que é um dos nossos temas, inclusive. Isso, é outro tema palpitante que nós estamos aprendendo a abordar e a cuidar também, né? Com alguma ciência e com carinho, né? Que nós precisamos. Precisamos. Então, são áreas desafiadoras, um trabalho para mim também desafiador, mas é bastante realizador também, né? Nós temos visto alguns índices na cidade de Matão. Por exemplo, Matão foi eleita pela, acho que se não me engano, terceiro ano consecutivo, a cidade com menos criminalidade do estado de São Paulo do seu tamanho. Entendi. Olha. Então, a gente sabe que isso é fruto do trabalho da rede de segurança pública, né? E a Justiça, o Ministério Público, a polícia, outras instâncias estão integradas nesse combate, nessa guerra, e é um dado para a gente celebrar aqui na muito nossa relevante, cidade, né? E do qual eu faço parte. Principalmente porque a cidade está crescendo, né? Exatamente, exatamente. A cidade cresce e a gente... A criminalidade abaixa. Não que a gente tenha índices ideais, estamos muito longe disso, mas dentro da nossa realidade brasileira, nós temos do que nos orgulhar. Porque os dados são alarmantes quando a gente olha jornal, né? O Brasil vive uma guerra civil, morre mais gente assassinada no Brasil do que na guerra da Síria. Nossa. É uma coisa muito absurda. E é uma coisa cultural. Então, assim, uma das coisas que nós também precisamos promover, e vocês estão fazendo isso, é a cultura da paz. Né? A gente poder viver sob boas referências, boas inspirações. A gente está todo dia olhando, né, para as pessoas, para os acontecimentos, e talvez um garoto que nasça hoje numa periferia, a grande referência que ele tem é o mundo do crime. Então, a gente precisa de boas referências para poder reverter esse histórico que não é legal do Brasil, essa cultura de violência, de resolver as coisas, né? A ferro e fogo, com né? arma, com drogas, né? Sim. Então, é uma realidade que a gente luta todos os dias, estamos trabalhando, né? E estamos pedindo a Deus para que possamos avançar. E aí esse conjunto entre trabalho da segurança pública, entre trabalho de todas essas entidades que o senhor citou e da população, né, gente? Se cada um fizer a sua parte, se cada um, como a Andressa sempre fala sobre os mandamentos milenares, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue conviver bem melhor. Perfeito. Uma história inspiradora, claro, que tive um processo, né, uma audiência agora recentemente na cidade de Matão. A mãe, que é mãe de coração e não biológica, que estava lá com o filho, viu que o filho estava guardando droga dentro de casa. E ela não titubeou, ela não teve dúvida, ela chamou a polícia, entregou a droga e o menino. E aos prantos ela disse isso para a gente na audiência. E na audiência
eu precisei falar para ela que se a gente tivesse mais mães assim, com a coragem e a conduta dela, a nossa sociedade seria radicalmente melhor. É verdade. Então, uma história Porque também foi bonita. pelo amor, né? Foi Ela pelo fez isso amor. pelo amor, ela Por não mais fez que o isso. filho talvez não entendesse naquele momento, correndo o risco de ser preso, intervenção policial dentro do quarto dele. Olha Isso só, é muito invasivo. É muito invasivo. Mas tão ou muito mais grave do que isso é o fato dele portar a droga. Sim. Que não foi a educação que ela deu, com certeza. Exatamente. Porque senão ela não teria tido essa atitude tão linda, né? Exatamente. De, pelo amor, preservar a vida do filho e fazer com que ele entenda, mesmo que seja daí pela dor, que Pela esse não é o caminho correto. mas tá dentro dos princípios, agora eu volto a falar, né? Eu escuto muito Thiago Brunet, sou fanzaça Eu dele. também, gosto muito. Fanzaça dele. 7h57? 7h57 da manhã. E assim, eu entendi uma coisa que ele fala, e é verdade, que a Bíblia é um livro que ficou para a gente seguir há tantos anos atrás. E que agora, se você seguir do mesmo jeito, vai dar certo. E se você tem princípio, você não faz errado. São ensinos, é uma palavra viva. Ela é atemporal. Os princípios... Essa mãe Exatamente. que entregou o filho dela, ela tem princípios, ela sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. Mesmo machucando o coração, doendo o coração, que é o que a gente está falando sobre mãe adotiva, né? Que deve ser tão difícil, né, doutora? Eu mesma, eu não tenho filhos, né? Mas se um dia eu vier a não ter, meu maior sonho é adotar. E é tão difícil, não é, doutora, aqui, hoje em dia? Como que é? Explica como que é esse trâmite. Eu mesmo não sei, sou curiosa. Tá, muito bom. Muito boa pergunta. A pessoa que se interessa em adotar, acho que a primeira providência é ir à vara, ao cartório da vara da infância e da juventude. Porque existe todo um regramento, é uma atitude muito importante, decisiva, tanto para a criança e para o adolescente, quanto para os pais. Então, ela mexe muito. Então, ela é muito solene. A lei ela se cerca de vários cuidados para que não haja erro, né? Sim. Nessa adoção. Então, a lei ela prevê que os candidatos a adotar crianças e adolescentes, eles precisam se inscrever em um cadastro para que não haja fura-filas, que existe muito também. A gente pode voltar a falar sobre isso. Mas os passos de quem quer adotar. Quando ela verbaliza a intenção de adotar, então a própria justiça ela oferece um curso que vai passar para a pessoa circunstâncias que ela vai naturalmente enfrentar no processo de adoção e depois que o processo de adoção for concluído. E, além desse curso, ela é submetida a uma avaliação psicossocial que tem o objetivo de aferir as condições e as capacidades desta pessoa ou casal em adotar. Porque... veja bem, a adoção, juridicamente, é a colocação de uma pessoa em uma família substituta. Do ponto de vista legal, nós temos 3 tipos de família. A família natural, que se confunde com a família biológica, a família extensa, cuja ligação não é mais o sangue, mas é o afeto. Então, né, um padrinho, alguma coisa assim, é a família extensa, nós estamos falando de afeto. Certo. E a família substituta. Essa família substituta ela é subsidiária no sentido de que há uma prioridade legal para que cada criança e adolescente permaneça dentro da sua família natural. Esse é o caminho natural das coisas. Entretanto, há alguns lares que, infelizmente, são muito disfuncionais. Sim, problemáticos. A gente vê bastante isso. E onde o comercial não fala, né? Exatamente. Onde, né, não há o amor, por 1 milhão de motivos. Talvez nem mesmo aquela mãe teve o amor. Então, assim, 1 milhão de motivos, mas isso faz com que a família seja disfuncional e acabe colocando a criança e adolescente em risco. Então,
quando a criança está em risco, o adolescente está em risco, a justiça intervém e ela possui ferramentas, ela possui medidas que a gente tem que aplicar proporcionalmente. Então, a depender do grau do risco, nós entramos com uma medida. Então, vamos dizer assim, hoje a gente entende que a educação ela é muito valiosa. Então, se uma família não promove a educação dos seus filhos, nós podemos aplicar uma penalidade por uma infração administrativa, nós podemos aplicar uma penalidade por abandono intelectual. Mas, além da penalidade, há algumas medidas de proteção que estão previstas no ECA, que, por exemplo, o poder público é chamado a cooperar com aquela família no sentido de dar um pouco de lastro, para que aquela família entenda a importância, seja da educação, seja de uma medicação, por exemplo. Porque nós nos deparamos lá na vara da infância e da juventude com mães que muitas vezes não dão o devido valor para a medicação do filho. Sim. Pode ser uma medicação esporádica de uma doença ali aguda, ou pode ser uma controlada, coisa né? crônica. Né? E aí a mãe, né, vamos pensar aí num caso de crianças talvez com deficiência, alguma coisa nesse sentido, que precisa dessa aproximação ainda maior, né? E a mãe não faz. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a depender do grau de risco que essa criança está passando, nós temos instrumentos jurídicos proporcionais. Quando nenhum instrumento, nenhuma abordagem é suficiente, nós temos os CRAS, o CREAS, há várias maneiras de se executar essa abordagem. Quando nenhuma abordagem é suficiente no sentido de prover aquele lar de uma estrutura de afeto, né? Financeira é a última coisa que nós estamos pensando, mas também é importante. A criança estiver passando fome vai estar em risco. Né? Mas aí existe assistência social e tudo mais. Quando nenhuma abordagem é suficiente, quando realmente se aquela criança permanecer naquela casa, ela continua em risco, então nós pensamos na colocação dela em família substituta. E aí existem 3 maneiras de você fazer isso: guarda, tutela e adoção. Que é essa diferença que muita gente faz confusão, presta atenção. Isso, exatamente. Então vamos lá, bem em linhas gerais, explicando para quem não tem nenhuma obrigação, né, de conhecer tecnicamente o direito. O que é a guarda? A guarda é o direito de posse. Quando é guarda, a gente associa com a posse. Então, é o direito que aquela pessoa tem, o responsável legal, o guardião tem, de permanecer na posse da criança. Junto com esse direito de permanecer na posse, vêm alguns deveres. Se ele está na minha posse, eu que tenho que levar ele na escola, eu que tenho que levar ele no médico, alguma coisa nesse sentido. Né? Além da guarda, que seria a mais leve, né, a colocação em família substituto mais leve. Por que mais leve? Porque a criança que está em guarda, ela não perde o pai e a mãe dela do ponto de vista jurídico, ela não perde o estado de filiação original dela. Aí depois tem a tutela. A tutela ela é um pouco mais robusta, porque ela concebe um pouco mais de direitos e obrigações para o tutor. Certo. E ele já exerce o que nós chamamos de poder familiar. E existe, finalmente, a colocação em família substituta de modo pleno, que é a adoção. Quando não há outra maneira de deixar essa criança no lar e o melhor interesse dela não é nem a guarda e nem a tutela, então nós providenciamos a adoção. Na adoção, aquela criança e adolescente rompe com os vínculos antigos e ela é colocada em uma nova família com o status de filho. Entendi. Juridicamente, para todos os efeitos sucessórios, todos os efeitos são efeitos de filho. Mas, doutor, quando que a guarda é melhor, por exemplo? Em regra, quase nunca. A gente até evita isso, mas, por exemplo, o pai está sumido no mundo, a mãe, infelizmente, está viciada em drogas. Infelizmente, acontece isso bastante. E nós temos a avó
Que daí fica com a guarda. Sobra para a avó. A avó fica com a guarda. Até a mãe se restabeleceu, até esse pai voltar. Normalmente a Isso. avó é mais velha, já é de idade. Isso, o que acontece? consegue É isso cuidar. mesmo. A guarda ela é reversível. Se a mãe um dia se apruma, se o pai se apruma, assume as suas responsabilidades, a criança volta. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: muitas vezes a avó, sangue do neto, não quer deixar o neto ir para a adoção. E pela lei, ela tem prioridade, porque a gente só coloca em família substituta como última cartada. Entendi. Se a gente tem algum mecanismo para permanecer a criança ou adolescente no seio da família natural ou extensa, que permaneça na família natural ou extensa, né? Direito de convivência familiar, direito de convivência comunitária, são 2 direitos expressos no ECA. Pois bem, o que acontece, principalmente no caso de drogadição, a vida de quem é drogadito é muito cíclica. Então, hoje ela está mal, aí ela se trata, permanece bem, mas acontece muito dela ficar mal mais para frente também. As recaídas, né? As recaídas, famosas recaídas. Tem gente que já foi internado em clínica 14, 20, 30 vezes. É verdade. Acontece, isso não é raro. E aí é o seguinte, aquela situação, a guarda, que deveria ser provisória, ela vai se arrastando no tempo. A avó já tende a ter mais idade. Enquanto a criança é bebê, né? Enquanto é bebezinho, ou enquanto é uma criancinha, né? Chuchuzinho, né? Gostosinha, Não entende tanto. e é mais fácil, Mais fácil de lidar. É. Agora, quando vai fazendo 11, Na 12, pré-adolescência. 13, 14, eu tive um caso desse hoje. Nossa. Uma menina de 16 anos. A avó não aguenta. Ou porque ela está com muita idade, ela já são 15 anos para frente. Ou porque com 14, 15, 16 anos, essa criança que viveu num lar desestruturado tende a apresentar os reflexos disso. Sim. E não é um adolescente que nasceu e que teve o privilégio de ter um lar estruturado. Já é um adolescente. Sim, imagina que quem nunca está é fácil. desestruturado, né? Exatamente. Pega Então, alguns hábitos, né? e aí a avó não consegue mais, aí ela entrega para adoção. Aí o que acontece? A partir dos 7 anos de idade, os candidatos que se propõem a adotar crianças com mais de 7 anos de idade vão raliando o máximo possível. Então, a gente entra num número. Né? Eu tenho até uma estatística que eu ia perguntar aqui para o senhor. Sobre o que eu vi, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção, que tem 5 mil crianças e adolescentes inscritos e aptos para serem adotados. E, em contrapartida, existem 35 mil famílias pretendentes à adoção. Exato. Por que tem essa discrepância? Não deveria ser o contrário? É. Tem mais gente querendo adotar do que gente para ser adotada? Deveria ser o contrário. Mas não, o que acontece? Quando o casal, pode ser uma pessoa só, né, se habilita para adotar, ele já desde cedo coloca o perfil da pessoa, da criança ou do adolescente que ele quer adotar. E quanto mais restrito, quanto mais exigência ele faz, menos criança você tem. Sim. Então tem gente, eu quero adotar, mas desde que seja branco e não tenha mais de 3 anos. É um direito seu, só que você vai esperar, porque é o mais procurado. É o mais procurado. Então a lei, de maneira sábia, ela estabelece alguns estímulos para que esses candidatos, no curso, por exemplo, ouçam um pouco sobre essa adoção interracial. Sim. Né? Para a gente promover uma diversidade ou promover uma adoção que envolva crianças e adolescentes que têm lá os seus problemas de saúde. Tem bastante. Porque esses, na maior parte das vezes, são os que serão condenados a não terem uma família. Para sempre. Né? Para sempre. Então, assim, quanto maior a idade, as pessoas já não querem mais adotar. Quanto maior os problemas de saúde, as pessoas também não querem adotar. Por isso que existe esse número imenso de pessoas querendo adotar, mas não adotam, porque as crianças e adolescentes que estão disponíveis para a adoção,
E aí, tecnicamente, quando uma criança ou adolescente está disponível para adoção? Quando a justiça concluiu por A mais B, tem que estar profundamente comprovado no processo que a família realmente, ao lado da família, aquela criança ou adolescente está em risco e esse processo terminou. Para que nós tenhamos segurança, essa é uma eterna tensão do direito. Celeridade versus segurança. É lógico que a gente tem que julgar um processo com celeridade, porque justiça tardia não é justiça. Por outro lado, quanto mais rápido eu faço o julgamento, maior a probabilidade de eu fazer um julgamento leviano, né? Entendi. Então, assim... Sem analisar de fato todos os lados, todas as vertentes, todas as possibilidades, né? Exatamente. Então, tem algumas crianças que ainda não estão para adoção porque o processo ainda está em curso. E a gente fica nessa tensão. Acelera o processo para terminar logo, mas correndo o risco de comer bola em alguma prova. Ou a gente segue tintim por tintim para que quando chegar no momento da sentença, o juiz realmente tenha elementos para dar uma sentença que seja a realidade. E aí, doutor, por exemplo, pode acontecer, né, que a gente ouve, por isso que eu quero questionar, né, para que todo mundo saiba. Por exemplo, esse casal, né, essa pessoa, enfim, entrou com um processo de adoção. Foi lá, tudo certinho, no cartório, fez o processo. Então, ela realmente teve as condições, passou pela parte psicológica, tem todas as condições de adoção. Okay. Aí, por exemplo, ela colocou lá naquela, né, na intenção dela de adoção até uns 4 anos. Uhum. Aí, por exemplo, essa criança, ela foi tirada, né, foi retirada ali daquela família por negligência, de alguma forma, e ela foi para um abrigo com esses 4 anos. Mas até sair toda essa pesquisa, até tentar, de todas as formas, reinserir ela, como o senhor está explicando, na família natural, na família por extensão, vai passando, às vezes ela ficou com 5 anos. Aí já saiu daqueles pretendentes de 4 anos. Isso acontece bastante? Isso acontece, mas quando está perto, a própria equipe técnica vai fazer essa avaliação, né? Então, assim, acho que não é esse o maior gargalo, né? Por exemplo, aconteceu isso, a criança chegou com 4 anos. Uma das coisas também que nós tentamos favorecer, a criança, quando ela é retirada do seu lar natural, hoje, em Matão, nós temos uma instituição que acolhe essas crianças, que chama exatamente Instituição de Acolhimento. Certo. Né? A instituição de acolhimento, ela, por lei, ela deve se parecer o quanto possível com uma residência. Só que ela não deixa de ser uma instituição. Certo. Então, a própria lei diz que ela prefere o acolhimento familiar. O que é o acolhimento familiar? São pessoas, casais, pessoas que que são também cadastrados em um programa, que são treinados e orientados para isso, para receber essas crianças não com o propósito de adoção, mas com o propósito de fazer a interação. Por quê? Porque eu estou bem convencido disso, depois de trabalhar 18 anos com isso. Se uma criança for para o antigo orfanato, né, essa instituição de acolhimento orfanato, um dia que ela ficar no orfanato é inesquecível para ela. Aquilo marca a vida dela para sempre. Para sempre algo na consciência ou na inconsciência, ou no inconsciente dela vai lembrar, eu fui parar no orfanato um dia. Então, por melhor que seja o trabalho da equipe do acolhimento, é sempre melhor nós colocarmos em família. Então, assim, o juiz aqui, atento a isso, ele procura quando a gente faz isso todo dia. Então, no momento em que você acolhe e que você não acha a família extensa, a gente já mais ou menos calcula a probabilidade que essa criança tem de voltar para a família biológica. Em alguns casos, é flagrante que a probabilidade dela voltar para a família biológica ela é muito pequena. Então, o juiz já dá o comando para inserir essa criança e adolescente nessa família temporária. Entendi. Que, aqui em Matão, em algumas vezes,
Pode ser a família que está no cadastro para adoção, mas veja que a finalidade é diferente. Certo. Se ela é explicada muito claramente nesse sentido, ó, a questão o status dessa criança ainda é precário, ele pode voltar para a família. Você não fala que é baixo ou que é alto o risco dele voltar, mas você fala, você gostaria de ficar temporariamente com essa criança? Aí a guarda ou a tutela? Aí é guarda. Aí é guarda. Aí é guarda. Então, ela recebe a guarda dessa criança enquanto o processo está marchando. Nunca aconteceu em Matão de quando uma criança foi numa família dessa, ela retornar para a família natural. Porque você não vai, em caso dividido, você não vai fazer isso. Você vai fazer quando é flagrante, ok? Então, assim, quando termina o processo, 1 ano depois, que a gente tenta acelerar o máximo possível, né? Sem dentro dessa seguridade, né? Isso, sem atropelar a segurança jurídica, a gente tenta acelerar o máximo possível. E aqui, um parênteses para falar que a velocidade que nós temos aqui em Matão da Vara da Infância e Juventude, ela é invejável. Também ganhamos vários prêmios, né? A Vara da Infância e Juventude ganhou vários prêmios em termos de Estado de São Paulo. Tem que ser ressaltado. Tem. Exatamente. Tem que Isso ser é muito legal. Muito. É outro presente para a cidade de Matão. Pois bem, 1 ano depois, quando termina o processo, nós já temos... Então, a situação dela ficou definitiva. Terminou o processo, ela foi colocada para disposição, para adoção, ela já está com aquela família que estava no cadastro, que respeitou a ordem do cadastro, e ela já fez o que nós chamamos legalmente de estágio de convivência. Para ver se um se adapta ao outro, né? Isso, perfeitamente. Ó, como é que estão as coisas aí? Vocês hoje têm prioridade, porque já criou afinidade. O melhor interesse da criança é que ela permaneça naquela casa. Que legal. Então, assim, é a tentativa de unir o útil ao agradável, né? Tem dado certo? Tem dado certo. A gente usa, né, são tiros certos, você não pode fazer isso em qualquer caso, mas são histórias de sucesso. Sim. Gente, que história espetacular. Vocês precisam assistir novamente esse podcast, vocês precisam voltar e escutar o Dr. Kleber contar. Eu não sabia disso, estou impressionada. O meu era muito achismo, né? O que um fala, o que o outro fala, mas não com propriedade e certeza de uma pessoa que trabalha com isso todo dia. Ele explicou assim perfeitamente. Então, você que está assistindo aí, você que está nos ouvindo, volta um pouquinho, escuta o Dr. Kleber explicar. Olha como a nossa cidade ganhou com o Dr. Kleber saindo lá de Ribeirão vindo trabalhar aqui. Nosso promotor aqui de Matão, olha que trabalho perfeito que a nossa cidade faz. Ganhou, na verdade, né? Então, volta um pouquinho e assiste de novo, tá, gente? Pode continuar, doutor, desculpa. Não, muito bem. E assim, então, só, né, encerrando a sua pergunta, é por isso que nós temos muito mais pessoas hoje querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Porque quanto mais exigência eu, pretendente à adoção, faço, mais restrito é o meu universo. Então, o que nós temos hoje nas casas abrigo em todo o território nacional? Principalmente adolescente. E aí, quem quer adotar, normalmente já pensa assim, não, ele já entende, ele já sofreu, ele já vem com os traumas, ele já tem, às vezes, a revolta, vai me dar trabalho, né? Sendo realista. Mas olha a diferença, né? Então, a gente tinha uma visão de que as crianças iam para o orfanato. E lá tinha trauma, acontecia isso. Olha a diferença. Então, o doutor explicou aqui que a criança vai para essa casa de acolhimento, é diferente. Sim. As crianças, olha a preocupação hoje, né, do governo, de todo mundo, sim, de cuidar e de cuidar do psicológico. A gente fala tanto no mundo que a gente vem vivendo sobre ansiedade, sobre saúde mental. Saúde mental. Então a criança hoje mais não vai, não é aquele formato de orfanato que judia, que bate, né, que a gente é o que a gente os vê em filmes, né? Os filmes. Então, graças a Deus, isso é coisa do passado e é um esforço diário. Nossa, doutor. Isso é um esforço diário, principalmente da equipe que atua lá na Casa Abrigo, né? Existe essa fiscalização por parte da equipe técnica do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Então, legal, há várias entidades da Prefeitura também, que é o poder concedente, que é o poder responsável pela execução do serviço. Então, embora ela não faça com profissionais dela, ela contrata. Então, ela também tem responsabilidade sobre esses profissionais. De não deixar acontecer isso que, ao que consta, era muito comum no passado. Sim. Né? Um tratamento
sei lá, militarizado, desumano, né? Traumatizante, né? em todos os sentidos. Traumatizante em todos os sentidos. Então, a abordagem é nessa tentativa cotidiana de evitar o máximo possível a revitimização dessas crianças e adolescentes que já foram vítimas dentro dos próprios lares, em né? suas casas de origem, e a gente não quer que elas sejam novamente. Nosso trabalho, ele é ideal? Não, lógico que sempre tem coisa para melhorar. Mas a gente está aprendendo no dia a dia. Isso, estamos tentando seguir essa linha aí. Então, para você que quer adotar, tá, mude seu conceito sobre adoção. O meu mudou. Bom, eu já sempre pensei, né? Sempre quis e agora estou mais feliz. Então, para você que pensa em adotar, né? A gente vai falar esse mês todo sobre maternidade. E esse primeiro assunto foi sensacional. Quando a gente fala em adoção, existem várias formas de adotar. Inclusive, a gente tem uma das convidadas que é a adoção pelo coração, né? Sem essa parte jurídica que hoje eu entendo que é uma guarda. Né? Não é a parte dado, não terminou o processo. Isso. Mas ela pode ficar nesses lares. E quando a criança fica nesses lares, dessas pessoas que já estão cadastradas, etc. Aqui em Matão, o senhor falou que não aconteceu. Não, porque eu tenho que pensar sobre o que eu estou falando. Agora de frente com a Ali. Ainda... Quando essas pessoas, por exemplo, elas falam, não, eu quero uma criança que tem irmão. E foi retirado dos seus lares os dois. Ela tem alguma prioridade em relação a isso? Porque, assim, eu entendendo hoje melhor, né? Hoje ficou bem claro para mim. É quando a gente... Eu acredito, com certeza para você também. Quando a gente pensa em... Eu quero ficar com essa menina de 16 anos, por exemplo, que apareceu no fórum. Deve ser muito complexo fazer essa introdução num ambiente totalmente diferente do que essa menina viveu por 16 anos. E aí tem essas pessoas aqui em Matão, né, onde o senhor tem conhecimento, que pegam esses adolescentes para fazer algum tipo de trabalho, né, primeiro acolhimento, claro, parte psicológica, parte financeira, parte material, para dar um sustento em toda a parte ampla aí da vida da gente, mas que depois consegue encaminhar esses adolescentes para algum lugar, porque daí, se ela fica num abrigo, ela faz 18 anos, e aí? Esse é um problema sério, né? A gente tem, infelizmente, adolescentes que completam os 18 anos, mas a equipe técnica do acolhimento, já sabendo que os 18 anos está chegando, ela mesmo se organiza para preparar esse adolescente ou esta adolescente para a vida após os 18 anos. Então, há todo um processo de profissionalização, um acompanhamento psicológico, né? A gente tem vários casos desses. Exatamente porque o adolescente ele já tem menor perspectiva de recolocação em família substituta. Então, assim, a tendência dele permanecer, do acolhimento ser de longa duração, é muito grande. Então, a equipe técnica mesmo, ela já vai trabalhando, né, 15, 16, 17 anos. E, nesse sentido, a nossa cidade é abençoada porque a gente conta com empresas parceiras. Entendi. Para promover um estágio, um trabalho remunerado. Então, assim... Tem esse respaldo da sociedade aqui também. A própria prefeitura. Aconteceu recentemente da prefeitura de uma adolescente que acabou, uma jovem, né? Acabou de fazer 18 anos, então a prefeitura disponibilizou para ela um aluguel social. Ai, que legal. Em que a prefeitura arca 6 meses para ela poder também se ambientar. Sim, é muito novo. É muito novo. É outro trauma. 18 anos, infelizmente, é proibido permanecer no acolhimento. Olha que coisa. Até então, ela era obrigada a estar no acolhimento. Do dia para a noite, ela é proibida. Lógico que a gente não faz isso do dia para a noite. Tem todo um processo anterior aí. Mas, do ponto de vista legal, é assim. Você fez 18 anos, no dia do seu aniversário, você tem que sair. Nossa, imagina. Então, existe essa preparação. Agora, um dado legal para todo mundo que está nos ouvindo, né? Existe a adoção, que é a colocação plena em família substituta. Mas um pouco sobre a sua pergunta. O adolescente está lá, ele não tem perspectiva. Você que ama, que quer fazer o bem.
ele não tem perspectiva de ser recolocado em família substituta e a pessoa também não topou, por algum motivo interno dela, adotar um adolescente. Nós estamos estruturando no município um programa de apadrinhamento afetivo. Muito legal. Esse programa, uma família vai poder, cadastrada, passar também pelo curso para que ela seja orientada, ter pelo menos um arcabouço mínimo teórico, né, para poder cuidar. Quem são essas crianças? O que eu posso, o que não posso fazer com esses adolescentes? Para poder passar períodos com esses adolescentes. Para eles não se sentirem tanto abandonados, né? Imagina o que é o Natal numa casa-abrigo. Eu imagino. Por mais esforço que a equipe técnica faça, é diferente. Sim. Então, a ideia é a gente levantar famílias, apadrinhamentos afetivos, que possa passar um final de semana, possa passar as férias escolares, possa passar determinado... O que é um dia dos pais, o que é um dia das mães. Eles não sabem, né? Vamos dizer assim. Esse projeto está em curso. A prefeitura soltou editais pela cidade, a importância do trabalho de vocês. Obrigada. Né? Porque a gente precisa divulgar isso. Sim, a gente tem que ter essa informação. Se você que eu quero, eu topo. Então, se disponibilize, pode procurar. Eu acho que tem alguém aqui que já vai começar esse projeto. Ele é maravilhoso. Ela está olhando para mim porque eu tenho... É maravilhoso. Eu tenho histórico de abortos. Eu não tenho filhos na terra, só tenho filhos no céu, né? E a gente sempre conversa sobre esse tema. Então, ela perdeu 7 bebês. 7 bebês. 7. Puxa vida. 7 filhos. Só você sabe, né? Nós vamos divulgar esse trabalho, hein, Lívia? Nós vamos pegar essas crianças e vamos divulgar. Isso, nós estamos nessa fase. Depois que ele liberar, né? Assim que liberar. Não, nós estamos nessa fase de publicação, já está tudo pronto. A assistência social, ele é promovido pela assistência social da cidade.